Boa noite. Boa noite. Dilma muda regras da aposentadoria, mas presidente do Senado afirma que medida provisória será alterada. Senadores brasileiros de oposição são hostilizados na Venezuela na chegada para visitar políticos presos. Delator do esquema da máfia do ISS volta a ser preso em São Paulo. Ele foi flagrado recebendo propina. Moradores de prédio entregue há 10 anos pela prefeitura são obrigados a sair por causa de rachaduras. Caminhão cai da ponte da Vila Maria na Marginal Tietê. O motorista morreu. Jovem branco abre fogo em igreja da comunidade negra nos Estados Unidos e mata 9 pessoas. Delator do esquema da máfia do ISS volta a ser preso. Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães foi detido em flagrante em uma operação do Ministério Público Estadual e da Controladoria Geral do município, com apoio da Polícia Civil. A prisão aconteceu logo após ele receber um envelope com R$70 mil do fiscal Carlos Flávio Moretti Filho, funcionário da Secretaria Municipal de Finanças. Na condição de delator do esquema de corrupção, Luiz Alexandre daria um depoimento nos próximos dias sobre a atuação do colega no esquema. Para não entregá-lo, pediu dinheiro. Na hora da prisão, a dupla estava acompanhada de um terceiro auditor fiscal, Tiago Honório. Conseguimos monitorar essa situação, até porque ela era uma repetição do que já havia ocorrido cerca de 10 ou 12 dias antes. Ele já havia conseguido receber R$100 mil do Carlos Moretti e insistiu na cobrança de mais. O fiscal Carlos Flávio Moretti Filho é alvo de um processo na prefeitura por suspeita de envolvimento em fraudes do ISS. Ele e Tiago Honório prestaram depoimento e foram liberados. A máfia do ISS foi descoberta em 2013 e cobrava propina para reduzir o valor de tributos. Segundo o Ministério Público, o esquema causou um prejuízo de R$500 milhões aos cofres da prefeitura. Quando foi preso pela primeira vez, Luiz Alexandre aceitou contar o que sabia em troca de redução da pena. Agora, a promotoria diz que a prisão de ontem não inviabiliza outros depoimentos do auditor sobre a máfia do ISS, porque outras provas também serão levadas em conta no processo. A situação na qual ele foi flagrado reafirma que ele tinha efetivo poder, tá, de entregar as pessoas que ele estava entregando. No entanto, o promotor que acompanha o caso disse que ele vai perder o benefício da delação premiada. A situação de ontem é absolutamente incompatível com a continuidade deste acordo. Perigo dentro de casa. Um conjunto habitacional no Jardim Santa Efigênia, na zona sul de São Paulo, foi esvaziado hoje. A justiça decidiu que os prédios tomados por rachaduras não são seguros. O condomínio começou a ser construído pela prefeitura em 2003 e foi entregue aos moradores em 2005. Ainda estava escuro quando a polícia militar chegou ao prédio para garantir a desocupação determinada pela justiça. Os moradores também se preparavam para deixar os apartamentos. No condomínio vivem 40 famílias. Algumas ainda pagam as prestações do imóvel, entregue pela Secretaria Municipal de Habitação em 2005. Na época, o custo da obra foi de R$2.200.000. Seu Damião está no condomínio desde que foi inaugurado. Ele é deficiente físico e diz que a situação para ele é ainda pior. Geralmente as casas que eu procuro, que eu achei, aliás, tem degrau. O prédio foi interditado pela Defesa Civil em março, mas só agora os moradores estão sendo retirados. Não é preciso ser nenhum especialista para ver a gravidade do problema. Olha só como está essa parede aqui desse apartamento. Ela cedeu completamente. E olha que esse problema não vem de agora. Alexandre conta que assim que as famílias se mudaram para os apartamentos, os problemas começaram a aparecer. Um ano depois que eu mudei para cá, começaram as rachaduras. Eu procurei a OAS, que foi a construtora, procurei a prefeitura, que foi a contratante,
né, dessa empresa. Procurei a prefeitura e todos falaram sempre a mesma coisa para mim. Não é problema nosso. O abalo é bastante severo e o risco é bastante grave. É iminente essa estrutura ter algum problema gravíssimo de colapso. Emergencialmente, um ginásio em Santo Amaro foi disponibilizado para acomodar os moradores. E a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social vai fornecer colchões, cobertores e alimentação. Meus móveis vão aí para o alojamento. Eu tenho que ir lá para um colégio. Eu não vou para esse colégio. Não vou, não. Não vou porque é uma humilhação. A gente pagou aqui. Para atender as famílias, a partir da desocupação, a Prefeitura vai pagar um auxílio aluguel de R$ 1.200. A maioria do pessoal que acha casa também já pede 2 meses de depósito. Para a Boi-mirim, para a subprefeitura de Boi-mirim, que só fala que vai dar o dinheiro a partir do dia 18 do mês que vem, de julho. A administração municipal contratou uma empresa para fazer os laudos técnicos para avaliar as condições do imóvel, que devem ficar prontos até o fim deste mês. Só depois da conclusão dos estudos é que a Prefeitura vai determinar quais providências devem ser tomadas. O laudo final vai nos dar um parecer e vai nos dar um panorama para que seja feita uma análise da estrutura e da possibilidade de correção, da possibilidade desde a correção da estrutura até uma demolição e a construção de um novo prédio. Secretaria Estadual da Saúde anuncia repasse extra de R$ 3 milhões para o Hospital São Paulo. A instituição de saúde ligada à Unifesp enfrenta uma grave crise financeira e suspendeu internações e também cirurgias já marcadas e não emergenciais. O hospital, que recebe verba federal, atende 900 pacientes por dia, mas tem capacidade para apenas 300 atendimentos. Após o repasse, o hospital afirma que vai avaliar a situação para a retomada do atendimento. O secretário estadual de saúde, Davi Uip, afirmou que a responsabilidade é do governo federal e que o estado está arcando com a despesa a fim de evitar o sofrimento da população. Em nota, o Ministério da Saúde diz que os repasses ao Hospital São Paulo vêm sendo feitos de forma regular. O Conselho Nacional de Trânsito torna obrigatório o uso das cadeirinhas e dos assentos de elevação em veículos de transporte escolar. Os motoristas e empresas deverão adotar diferentes tipos de dispositivos de segurança de acordo com a faixa etária dos alunos. Crianças de até 1 ano deverão ser transportadas em bebê conforto. De 1 a 4 anos, a exigência é a utilização de cadeirinhas com encosto. E de 4 a 7 anos e meio, assentos de elevação com cinto de 3 pontos. A regra das cadeirinhas é válida para carros de passeio desde 2010. A multa por descumprimento da regra é de R$ 191,54. Apesar do acesso à educação ser um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, pessoas com deficiência ainda encontram dificuldades para estudar nas escolas públicas. A gente fica assim, triste, né? Muito impotente, porque muitas vezes até me emociona, porque muitas vezes a gente não consegue trabalhar com isso, né? Angustiada desde o início do ano, Rosana não consegue encontrar uma escola adequada para a filha Giovana, de 9 anos, que tem síndrome de Down. Só neste ano, a mãe procurou 14 escolas em busca de vaga para a filha, incluindo colégios municipais, estaduais e particulares. Então eu ligava para as escolas e falava assim, olha, minha filha precisa ser transferida, eu preciso de uma vaga. Tem vaga? Sim, mãe, eu tenho vaga. Marcava a entrevista, no dia da entrevista, depois de algum tempo eu falava assim, mas a minha filha tem síndrome de Down, eu quero saber como é que são os recursos na escola. Mãe, a escola não está trabalhando com esse tipo de aluno, a gente não está capacitado. Para este advogado especialista nos direitos da criança, nenhuma escola pode negar a matrícula de um aluno. Inclusive crime, essa recusa, punível com 1 a 4 anos de reclusão. É bom fazer, inclusive, por e-mail ou até por carta, mesmo por escrito, para que esteja tudo documentado para, eventualmente, se for necessário, buscar esse direito em juízo. De acordo com o último censo escolar divulgado, o acesso de alunos deficientes à rede pública de ensino aqui na capital é mais defasado quando comparado à particular.
Dos mais de 60.700 alunos especiais matriculados no ano passado, pouco mais de 600 estudavam em escolas estaduais. Outros quase 8.000 estavam em escolas municipais. No entanto, foram mais de 52.000 alunos estudando em colégios particulares. Há 25 anos, a legislação prevê a inclusão de alunos deficientes no sistema regular de ensino em todo o país. Ricardo é pai de Pedro Henrique, de 9 anos. O menino tem paralisia cerebral e há 4 anos estuda nesta escola municipal no Parque São Domingos, próximo a Pirituba, na Zona Norte. Para ele foi boa, porque assim, ele entrou, ele fica disposto, ele tem os amiguinhos que de certa forma todos gostam dele, ajudam ele, então é assim, um cuidando do outro, isso é legal para ele. Dos 640 alunos matriculados, 29 possuem algum tipo de deficiência. Além da acessibilidade adequada, a escola conta com a sala de apoio e acompanhamento à inclusão. Professora especializada em deficientes intelectuais há 26 anos, Angelita estimula o desenvolvimento dos alunos. Existe uma troca e eles estão sempre buscando algo. E eu estou tentando sempre fazer essa adaptação, né, para que eles consigam vencer os obstáculos do dia a dia. Deixa eu ir. Um beijo só, assim, ó. A crise econômica não vem afetando apenas o comércio ou os grandes fabricantes de produtos. Um estudo mostra que pelo menos 16% das indústrias de pequeno porte podem vir a fechar nos próximos 3 meses. O levantamento é do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Na loja da fábrica de puffs e banquetas de madeira em Osasco, na Grande São Paulo, os clientes praticamente desapareceram. O movimento caiu tanto que logo surgiram as consequências. Apesar da empresa ser pequena, a produção era de 1.000 itens por mês. Com a crise, foi reduzida pela metade. E para não fechar definitivamente as portas, Marcos precisou demitir 4 dos 7 funcionários. Eu entrava 8 horas, hoje eu entro 6 horas da manhã. Eu fechava às 6, hoje eu fecho às 8. Eu não abria de domingo e hoje, se necessário, eu abro de domingo, feriado, do jeito que tem que ser para mim conseguir manter pelo menos a empresa aberta. Se continuar do jeito que está, caindo do jeito que está, eu vou ter que demitir mais alguns. Uma pesquisa feita pelo Datafolha com 310 pequenos industriais de São Paulo apontou que 66% dos entrevistados consideram que a crise está prejudicando seus negócios, a ponto de colocar em risco a sobrevivência. Ao projetar o resultado da pesquisa para o universo de micro e pequenas indústrias de São Paulo, a situação é bem preocupante. A pesquisa revela também que 16% das micro e pequenas indústrias do estado podem fechar as portas nos próximos 3 meses, ou seja, 46.000 pequenas empresas que deixariam de funcionar até agosto. Isso significaria também o fechamento de pelo menos 230.000 postos de trabalho em todo o estado. Fábio tem uma fábrica de redes esportivas e de proteção. O aumento no valor da energia elétrica, somado à queda de 40% nas vendas, fizeram o faturamento despencar. Ele não quer demitir funcionários, mas acredita que vai precisar dar férias coletivas. Na hora da crise é a hora que a gente cria coisas novas. E a hora que a gente tem que procurar novos mercados para poder atravessar esse período que é um pouco mais difícil. Depois que a gente capacita para mandar embora, seria um prejuízo muito grande. Então, a gente faz de tudo para ficar com funcionário agora nas vacas magras, esperando que venha assim, um período melhor agora para a gente trabalhar e poder progredir outra vez. Câmara dos Deputados encerra a sessão onde seria votado o texto que prevê a desoneração da folha de pagamento. A sessão começou no meio da tarde e foi encerrada agora há pouco sem a discussão do texto. O projeto de lei faz parte do ajuste fiscal do governo federal. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, acredita que a votação será concluída apenas na semana que vem. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A forte desaceleração da atividade econômica, não só da indústria, deve provocar um aumento ainda mais forte do desemprego, que já ganhou força nos últimos meses. E agora vários setores estão vinculando uma intensificação ainda mais forte do desemprego ao projeto que mexe com a desoneração da folha em discussão
no Congresso, como nós vimos. A oneração que pode vir para reforçar o caixa do governo vai representar um custo maior para as empresas, custo que pode ser repassado para os preços ou provocar mais corte de pessoal. Os números são alarmantes. A indústria de máquinas fala em até 150 mil cortes no segundo semestre. A construção prevê que as demissões no ano possam chegar a 480 mil, o que equivale a 14% do emprego do setor. Claro que essas projeções são até uma forma de tentar pressionar o governo e o Congresso contra a aprovação de medidas como essa da desoneração, que implica aumento de custos num momento para lá de desfavorável. Mas que a situação está ruim, não há a menor dúvida. Hoje mesmo a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, divulgou uma queda de 0,86% no emprego em maio, o maior da série histórica. Em 12 meses foram cortadas 181 mil vagas na indústria do Estado. É a realidade que tende a piorar, ainda que não seja na intensidade prevista pelos próprios empresários. E isso reforça o ciclo negativo da economia. Menos emprego, menos demanda, menor atividade, mais cortes de vagas e até fechamento de empresas, como nós vimos. E o ajuste das contas do governo ainda não está concluído. Ainda pode vir mais aperto, corte de investimentos, sem esquecer do aumento dos juros. Por isso, a estratégia usada pelo governo para garantir a meta fiscal já está sendo mais questionada e até já se fala em uma redução da meta para evitar um custo pesado demais para a economia, assim como pode ocorrer com a insistência do Banco Central em derrubar a inflação para o centro da meta, de 4,5% até o final de 2016. Não se trata de defender o afrouxamento, mas o custo pode ser pesado demais a ponto de dificultar ou atrasar muito a tão prometida retomada do crescimento. Eu volto na segunda. Até lá. Polícia Militar anuncia esquema de segurança para a 11ª virada cultural que acontece neste fim de semana. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Sabrina. Olha, Estela, a polícia divulgou que o número de policiais será maior do que do ano passado. Em 2014, foram 3.000 PMs envolvidos na segurança. O número exato para esse ano ainda não foi divulgado. Mas serão 55 bases como essa da Polícia Militar espalhadas pela cidade. E a estratégia de segurança será principalmente monitorar os corredores que vão dar nos palcos. Serão 27 pontos de atividades em toda a cidade, no centro e também na periferia. Mas nesta tarde, o coronel da APM, Reinaldo de Moraes, reclamou que a prefeitura até agora não apresentou os documentos de autorização do Corpo de Bombeiros para que esses palcos funcionem com segurança. Ele deu como exemplo o elevado Costa e Silva, o Minhocão. Segundo o coronel, se tiver uma confusão, não tem rota de fuga e pode ser perigoso. Ele chegou a reclamar para o Ministério Público, que já instaurou um inquérito civil para apurar essa queixa. Enquanto essa polêmica não se resolve, uma última informação aqui da Avenida Paulista, que já está mudando aqui o seu jeito. O tapume da obra da ciclovia já foi tirado hoje e agora está tudo liberado e tem muita gente já fazendo esse test drive, mesmo que a ciclovia só seja oficialmente inaugurada no dia 28, último domingo do mês. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Pequenos empreendedores do ramo de alimentos ampliam o cardápio para afastar o fantasma da queda nas vendas. Em São Paulo, comerciantes adotaram estratégias criativas e tentam continuar no mercado depois da febre no consumo de algumas guloseimas da moda. O bolinho confeitado agora ocupa só a margem da principal prateleira, que ganhou um novo protagonista. Os bolos decorados, feitos por encomenda e com temas diversos, ocupam quase todos os espaços. Os cupcakes, que deram origem ao negócio, ainda ficam expostos, só que numa mesa lá no fundo da loja. Foi depois que a moda passou e as vendas caíram de 1.000 para 300 bolinhos por dia. Começou a ter tantos concorrentes que, vendendo um produto de baixa qualidade, que a gente percebeu que se nós não inovássemos, nós iríamos morrer junto com eles. Eu sempre soube que isso teria um pico e que depois isso iria cair. Na loja de paletas, aquele picolé generoso de inspiração mexicana, a situação é parecida. Essa, que foi a primeira do bairro, levou vantagem. Quando a gente abriu era uma loucura. Tinha fila na porta, tinha fila de espera. E a gente abria às 11 e saía daqui mais de meia-noite. O pessoal vinha pra balada e vinha comer paleta. Tanto sucesso durou 6 meses. É que a concorrência de mais de uma centena de lojas que pipocaram na cidade
ajudou a derreter o faturamento. A venda antes, num domingo, era de pelo menos 500 picolés. Agora, no máximo 50. E mesmo assim, se fizer sol. O freezer foi para trás do balcão, a variedade encolheu e o jeito foi introduzir outras opções no cardápio. Os caldos, tapiocas, cuscuz, tudo feito também mesmo carinho, assim, bebidas, a gente incluiu cerveja artesanal. Tem algumas porções mexicanas também exclusivas. Aí foi só acrescentar a palavra boteco ao nome do negócio. E a gente tem um custo fixo para bancar mensalmente. E a paleta realmente não iria sustentar no inverno. Então a gente teve que aumentar o nosso cardápio. Esse consultor do Sebrae diz que na agilidade do mercado, um negócio de produto único tem vida curta e que o empresário já precisa ter planejado o que fazer quando a febre passar. Se a pessoa não fizer um planejamento antecipado, preparando a empresa para diversificar ou para agregar novos produtos, ela não dura mais do que 1 ano e meio. Hoje foi mais um dia de temperaturas mais altas aqui na capital paulista, mas no fim da tarde choveu em algumas regiões e também aqui na Avenida Paulista e pode chover ainda mais agora à noite. E seguindo essa tendência, a sexta-feira promete ser chuvosa e fria em todo o leste do estado de São Paulo, a área que inclui aqui a capital paulista. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Continua no sul do país e esfria também aqui no sudeste. A explicação é o avanço do ar polar que deixa o tempo firme na região sul, mas derruba as temperaturas em toda a metade sul do Brasil. Há risco inclusive de geada no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O tempo fica fechado e chuvoso entre o sul de Minas Gerais, parte de São Paulo e o Rio de Janeiro, e também entre o Acre e sul do Amazonas e Rondônia. Nas outras áreas do país, o sol predomina, mas pode chover, como a gente vê nesse outro mapa, no norte do país e entre o estado de Minas Gerais e a região centro-oeste. O dia amanhece com apenas 4 graus em Porto Alegre, 7 em Curitiba. À tarde, a máxima não passa dos 13 graus nessas duas capitais, dos 24 em Belo Horizonte e dos 25 no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o ar polar também deixa as temperaturas mais baixas em todo o estado, apesar do sol ainda predominar no interior. Já aqui na faixa leste, o que inclui a capital, o tempo vai ficar bastante fechado, com chuvas a qualquer hora, o que aumenta ainda mais a sensação de frio. Nessa madrugada, mínima de apenas 13 graus aqui na Grande São Paulo e a máxima à tarde só de 19 graus. No final de semana, o sol volta a aparecer, mas as temperaturas não passam dos 19 graus também no sábado. Só no domingo que deve esquentar um pouquinho. Mínima de 13 e máxima prevista de 23 graus. Todas as entrevistas agendadas para obtenção do visto americano entre os dias 22 e 26 são canceladas. O cancelamento vale para os consulados dos Estados Unidos aqui em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e em Recife. O Departamento de Estado americano informou que todas as pessoas que tiveram entrevista desmarcada vão receber os detalhes de como reagendá-la. O sistema de concessão de vistos a estrangeiros está com problemas técnicos desde o último dia 9. A falha afeta pedidos feitos depois do dia 8 de junho. Mais um crime de ódio racial choca os Estados Unidos. Rapaz branco de 21 anos abre fogo dentro de igreja fundada por negros e mata 9 pessoas. O atirador foi preso. O massacre aconteceu ontem à noite numa igreja batista episcopal na comunidade negra de Charleston, no estado da Carolina do Sul. Dylan Storm Roof, de 21 anos, passou quase 1 hora numa sessão de estudos bíblicos dentro da igreja. Testemunhas contaram que ele se levantou, disse que estava ali para matar pessoas negras e começou a disparar. 6 mulheres e 3 homens morreram. Entre as vítimas está o pastor Pickney, de 41 anos, casado e pai de 2 filhos. Ele também
também era senador estadual e porta-voz da comunidade negra. O atirador fugiu e foi encontrado pela polícia pela manhã, a mais de 300 quilômetros do local do massacre. Na foto do Facebook, Dylan aparece vestindo uma jaqueta com as bandeiras do apartheid, o regime da segregação racial que existiu na África do Sul, e da Rodésia, ex-colônia britânica que foi governada por minoria branca e passou a se chamar Zimbábue. Um tio disse à imprensa que Dylan ganhou a pistola calibre .45 do pai de aniversário neste ano. O presidente Barack Obama destacou que o massacre aconteceu numa igreja histórica onde afro-americanos lutaram para acabar com a escravidão no país. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. As Nações Unidas têm uma agência invejável pela competência humanitária. É o Alto Comissariado para os Refugiados. Pois bem, ele divulgou hoje um retrato muito triste sobre o número inédito de refugiados em todo o mundo. Esses refugiados chegaram a 60 milhões. Só 1 a cada 4 países tem uma população tão grande. É muita, mas muita gente. A contagem foi feita no finzinho do ano passado. No ano anterior eram 51 milhões. Ou seja, em 12 meses, os refugiados cresceram quase tanto quanto a população da cidade de São Paulo. Essa multidão de infelizes escapa da guerra, de perseguições étnicas ou religiosas. Síria, Afeganistão e Somália encabeçam a lista dos países dos quais quase todo mundo quer ir embora. E vejam que esses países são todos muçulmanos e estão desmanchando por causa das guerras civis. As imagens mais chocantes que nos chegam são como essas aí de imigrantes da África do Norte que tentam chegar de barco à Itália. Os barcos superlotados muitas vezes afundam e morre muita gente. Mas essa é apenas uma parte da questão. Os 28 países europeus tentam hoje dividir essa multidão. São 40 mil norte-africanos em busca de asilo. Mas vejamos aqueles que não precisam atravessar o mar. Na Síria sobraram 18 milhões de habitantes, mas 11 milhões já foram embora. Esses refugiados sobrecarregavam os países vizinhos, que não têm estrutura sanitária, local de abrigo ou alimentos para tanta gente. Os países que mais recebem refugiados são a Turquia, o Irã e o Paquistão. Nenhum desses 3 está na lista dos países ricos. Os que atravessam a fronteira para sobreviver acabam levando consigo a miséria, o frio e a fome. E a ONU não tem dinheiro suficiente para distribuir medicamentos ou refeições. Essas necessidades crescem na medida em que a metade dessa população é formada por crianças. O Alto Comissariado para Refugiados foi instalado há 55 anos e nunca viu coisa igual. Ele não pode fazer muita coisa para resolver essa trágica questão. Consegue, no máximo, correr atrás do prejuízo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nova regra para a aposentadoria no país leva em conta a expectativa de vida do brasileiro. Na proposta da presidente Dilma Rousseff, a idade da pessoa deverá ser somada ao tempo de contribuição previdenciária. É um sistema de pontos que conta também com a progressividade para o trabalhador. Veja como fica. A fórmula do fator previdenciário 85-95 leva em consideração a idade do contribuinte e o tempo de contribuição. Para as mulheres, a idade somada ao tempo de contribuição deverá ser de 85 pontos e para os homens, 95 pontos. Vamos pegar um homem com 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele soma 93 pontos. Ele tem mais de 35 anos de contribuição, nesse exemplo é um homem, ele pode se aposentar. Ele vai estar sujeito à regra do fator previdenciário. E se ele não quiser ficar sujeito à regra do fator previdenciário, ele tem que esperar um pouquinho mais. Quando você adia 1 ano, vale 2 pontos, porque você é 1 ano de idade mais 1 ano de contribuição. Infelizmente, não dá para você ter uma idade de expectativa de sobrevida para o Brasil todo, né? Eu defendo a regionalização desses índices, porque se você não tem a mesma condição de saneamento básico, saúde e expectativa de sobrevida também não é igual. A alternativa ao fator previdenciário, que passa a valer a partir de hoje, inclui uma mudança gradual, que leva em conta o aumento da expectativa de vida do brasileiro.
No próximo ano, o fator será 85 para mulheres e 95 para os homens. Em 2017 e 2018, o fator será 86,96. E assim gradualmente subirá 1 ponto a cada 2 anos, até que em 2022 atinja o patamar 90 para mulheres e 100 para os homens. Com o novo cálculo da aposentadoria, o governo espera cortar até 2026 50 bilhões de reais de gastos com a Previdência. O ministro Carlos Gabas admitiu que essa é uma solução momentânea e diz que pode ter novas alterações. Hoje foi dia de tirar dúvidas para muita gente que pensava em se aposentar em breve. No escritório da advogada Marta Geller, a procura para entender o que mudou com a nova regra foi grande. A advogada diz que a proposta de retardar o pedido de aposentadoria não afeta o direito adquirido de quem já pode solicitar o benefício. E é isso que a pessoa tem que fazer, uma conta mesmo, botar no papel aquilo que ela está gastando, o investimento que ela vai fazer, quantos anos ela vai ter que fazer essa contribuição e deixar de receber o benefício. E depois, em quanto tempo esse valor vai retornar para ela? Quanto tempo ela tem que viver depois para receber o investimento que ela fez? A medida provisória ainda terá de ser apreciada em até 90 dias pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado, Renan Calheiros, deixou claro que é contra a progressividade no cálculo da aposentadoria. Já o líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, considerou que a presidente Dilma Rousseff encontrou uma solução bastante razoável para a regra das aposentadorias. Em nota, a Força Sindical afirma que o governo está promovendo uma reforma da Previdência fatiada, o que não está trazendo benefícios ao trabalhador. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa as implicações políticas dessas mudanças na aposentadoria. No período pós-ditadura, poucas vezes a presidência da República esteve tão por baixo como agora. Com Dilma Rousseff desaparece gradativamente aquela ideia de que um presidente da República dirige os rumos do país nesta ou naquela direção. Dilma continua no volante, mas ela não define todo o itinerário. A edição dessa medida provisória com a nova regra da aposentadoria é uma eloquente evidência da fragilidade da presidente da República. Essa medida foi editada porque o Congresso Nacional tinha atravessado na traqueia de Dilma Rousseff um novo cálculo para a aposentadoria. A presidente fez cara feia e vetou este novo cálculo. Noutros tempos, o veto de um presidente da República prevaleceria no Congresso. Hoje, Dilma sabe que o veto dela pode cair, que deputados e senadores podem derrubar este veto. Então ela edita uma medida provisória com uma regra alternativa para tentar pacificar os congressistas. Aí vem o ministro da Previdência, Carlos Gabas, numa entrevista e diz que esta nova regra que a presidente acabou de definir é apenas momentânea. Ora, se o próprio ministro admite que a regra não é perene, que ela não é ideal, a medida provisória de Dilma se torna indefensável no Congresso Nacional. E os congressistas de oposição e também governistas, inclusive alguns petistas, já armam duas emboscadas contra o governo no Congresso. Numa, trama-se derrubar o veto da presidente da República. Noutra, conspira-se para modificar o texto da medida provisória que Dilma acabou de editar. A situação da presidente pode melhorar, mas nesse momento Dilma deve se dar por satisfeita se conseguir atingir dois objetivos. O primeiro é se manter no cargo até o final do mandato e o segundo é continuar dando a impressão de que governa. Boa noite. Comitiva de 8 senadores brasileiros de oposição é hostilizada na Venezuela. Os parlamentares querem visitar Leopoldo Lopes, preso por atuar como líder oposicionista ao governo de Nicolás Maduro. Nas redes sociais, eles relataram ter sido atacados por manifestantes em Caracas. Ronaldo Caiado, do DEM, diz que gravou o momento em que o ônibus com os brasileiros foi apedrejado. Aécio Neves, do PSDB, disse que o grupo ficou sitiado. 3 batedores acompanharam a comitiva, mas nada fizeram, segundo os senadores. Além deles, estavam no veículo as mulheres dos políticos venezuelanos presos. O episódio motivou forte repúdio por parte do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Ele disse que cobraria uma posição da presidente Dilma Rousseff. Após o tumulto na Venezuela, os senadores decidiram retornar ao Brasil. A presidente Dilma Rousseff convocou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para esclarecimentos sobre o caso.
Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandali, uma avaliação do cenário político nacional. E quem faz essa análise é o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite, Maria Lídia. Bom, professor, acabamos de ver aí. Noticiário não está fácil para a presidente Dilma, que recentemente falou que o Brasil não está estruturalmente doente. Mas ela ressaltou que ela tem críticas, recebe críticas muito duras, tanto de aliados como de adversários, e que muitas vezes eles pegam pesado. Mas o que eu quero saber do senhor é se, na sua avaliação, o Brasil, do ponto de vista político, está doente. Olha, Maria Lídia, o momento atual é menos intranquilo do que algo em torno de 2, 3 meses atrás, né? Palavras como, por exemplo, impeachment, golpe, afastamento, não se ouve mais. Mas nada indica que essa estabilidade seja algo duradouro, né? E ao que parece, Maria Lídia, teremos turbulências daqui para frente, né? Ou seja, hoje teria discussão do ajuste fiscal e o episódio da Venezuela tirou esse ajuste fiscal da agenda, né? Se o governo não conseguir implementar a aprovação da desoneração da folha, é provável que a crise se acentue. E tem outro problema, Maria Lídia, se nós estamos percebendo que politicamente o país pelo menos está um pouco pacificado, não diria que está pacificado, nós temos aí batendo as portas que pode trazer a crise política de volta, aumento do desemprego, diminuição da renda, o que gera uma insatisfação generalizada. Portanto, as notícias para a presidente da República não são boas, não é? E obviamente que tentar agilizar o processo de ajuste fiscal para que as respostas em torno de reaquecimento da economia seja a mais rápida possível é o que se deve fazer nesse momento. Quando a política econômica se agudiza em termos de problema, a tendência é que essa turbulência atinja diretamente a esfera política. E aí é difícil segurar. Bom, nessa sua avaliação no começo, o senhor falou, né, daquela pressão de falarem de impeachment e etc. Entretanto, ontem, o Tribunal de Contas da União cobrou da presidente Dilma explicação, baseado na lei de responsabilidade fiscal, daquilo que eles chamaram de sérias irregularidades. Eles enumeraram mais de 10 delas. Pedaladas fiscais. Dentre elas, as pedaladas fiscais. Pela primeira vez na história da República, um presidente da República vai ter que se justificar. Isso aquece a tese do impeachment, pode trazer à pauta de novo aquele ânimo, porque se ela correr o risco de rejeição das contas, ela fica extremamente vulnerável, né? Sem dúvida, Maria Lídia. Quando a oposição abandonou a tese do impeachment, abandonou esperando exatamente a apreciação do Tribunal de Contas da União sobre essas questões relativa à execução fiscal do governo, à execução orçamentária do governo. Uma vez que o Tribunal de Contas vier a condenar as contas da presidente da República, você tem um argumento de crime fiscal para tentar abrir o processo de impeachment. Mas não é algo extremamente simples, Maria Lídia. Vocês presenciaram aí as informações de que há anos o Congresso Nacional não julga a conta de nenhum presidente da República. Então, pegaria mal para o próprio Congresso Nacional, se não julgar as contas ainda, pedaço de Collor, pedaço do Fernando Henrique, pedaço do Lula, para poder pegar as contas da Dilma, pegar uma rejeição do Congresso, aceitar ou não essa rejeição do Congresso e dar de bandeja a abertura do impeachment, não é? Então, o Congresso Nacional precisa fazer, obviamente, que o seu trabalho antes, ou seja, tem um monte de contas para julgar. Agora, obviamente, que nenhum presidente da República do Brasil até hoje teve suas contas condenadas, né? Ou pelo menos com sugestão de condenação pelo Tribunal de Contas da União. E irregularidades reconhecidas, né? Identificadas. Sem dúvida alguma. E isso porque há pouco o senhor falou da questão da economia, da importância do ajuste fiscal. Se soma. A imagem do Brasil, a credibilidade perante a comunidade internacional, que o Tribunal de Contas da União aponta irregularidades e exibe que houve manipulação do dinheiro, né? Então, dessas contas houve manipulação, é preciso explicar. Isso pode trazer um agravamento, fuga de investidores, pode trazer assim, uma imagem
baixa de credibilidade para a comunidade internacional? Sem dúvida alguma. O que, de certa forma, traz parâmetro para a comunidade nacional é a avaliação das agências de risco. Se as agências de risco diminuírem a nota do país, e obviamente que isso é em função dos indicadores econômicos, mas obviamente que isso pressiona, obviamente que a questão da confiança no governo, sem dúvida nenhuma, Maria Lídia, isso se soma para uma crise interna imprevisível. Não é? É bom nós lembrarmos o seguinte, o Tribunal de Contas da União, o que ele está fazendo agora é apreciar a execução orçamentária da Presidente da República. Após essa apreciação, emite um parecer para o Congresso Nacional. Vai caber ao Congresso Nacional aceitar ou não o parecer do Tribunal de Contas. Congresso Nacional, partidos políticos. Vamos falar dos partidos agora. Nós estamos vendo, assim, que os partidos políticos têm um comportamento muito curioso lá no Congresso Nacional. Muitas vezes é difícil até identificá-los naquele perfil e nas teses que sempre defenderam. Os principais, eu estou me referindo, PMDB, PT, PSDB, esses grandes, os maiores partidos, têm tomado atitudes que seria impensável, né? Até contrariando teses que defenderam e aprovaram no passado. Isso valendo para todos. Claro. E a minha indagação os partidos, eles estão ficando muito mais fisiológicos e partidos com interesses pontuais em busca de resultados do momento, do que propriamente preservando o debate interno e a coerência partidária em torno dos princípios que justificaram a formação do partido? Olha, Maria Lídia, se nós olharmos para o quadro partidário brasileiro, obviamente que priorizando os principais partidos e a tomada de posição dos seus parlamentares no Congresso Nacional, nós não vamos entender absolutamente nada, não é? Peguemos, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal. Tá? Para um partido que tem o nome de social-democrata, como o PSDB, se somar a defesa da redução da maioridade penal é algo indefensável, não é? Como o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso demonstrou contrariedade quando o PSDB ajudou a derrubar o fator previdenciário. Do mesmo modo, o PT se vê agora numa arapuca danada, né? Contra a própria Dilma Rousseff. Contra a própria presidente que o PT elegeu. Exato, com relação ao ajuste fiscal e com relação à questão da discussão da Previdência. Não é? E, obviamente, que nesse meio todo, o PMDB samba de acordo com o projeto de poder do partido. O que eu vejo é que os partidos políticos no Brasil hoje se movem pelo projeto de poder. E poucos se importam com questões de projeto de maior fôlego ou de mais longo prazo. A população tem percepção disso? Para encerrar. Pouca percepção, Maria Lídia. Por nossa própria forma de fazer política, a população olha muito mais para as lideranças, para as personalidades, do que para os próprios partidos. Isso é uma pena. Isso é terrível, não é? Terrível. Isso é terrível por uma razão muito simples, né? A decisão do voto vai continuar sendo uma decisão pontual, sem ponderar que projeto de país cada agremiação partidária tem ou deveria apresentar. Professor, muito obrigada. Uma boa noite para os seus, e eu agradeço muito seus esclarecimentos. É um prazer estar aqui, Maria Lídia. Obrigado. Gabriel. Caminhão cai de ponte na Marginal Tietê e mata uma pessoa. O acidente aconteceu no início da tarde. O caminhão trafegava sobre a ponte da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, quando bateu na grade de proteção lateral e caiu em um canteiro da Marginal Tietê. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. De acordo com a CT, nenhum outro veículo foi atingido pelo caminhão, mas 3 faixas da pista local ficaram interditadas durante horas no sentido Castelo Branco. O Corpo de Bombeiros informou que o homem que dirigia o caminhão morreu. Imagens de câmeras da CT e da Polícia Militar serão analisadas. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. A seguir, futebol feminino faz bonito e vence na Copa do Mundo do Canadá. Pois é, mas na Copa América a seleção masculina decepcionou. Brasil perde para a Colômbia e partida termina em confusão. Leve
Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de lá para você. Todo mundo está esperando um milagre na economia. E ele aconteceu. A gente pediu pra São Caetano ajudar a economia. Pedimos com fé. Ele atendeu e um milagre aconteceu. Descontos impossíveis e você de Chevrolet. Toda a linha Onix e Prisma com taxa zero em até 24 vezes. São 2 anos para pagar sem nada de juros. Corra, são poucos dias. E você de Chevrolet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Vamos direto para as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Derrota para a Colômbia deixa a seleção em risco na Copa América. E Neymar expulso vai desfalcar a equipe na próxima rodada, né, Celso? Pelo menos contra a Venezuela, Neymar está suspenso por ter recebido cartões amarelos na competição. 2 cartões, na verdade. Como Neymar também recebeu um vermelho direto por agredir um adversário após o jogo, ele teoricamente deveria cumprir mais um jogo de suspensão. Mas a Conmebol só deve definir a situação amanhã. Contra a Colômbia, a seleção teve a pior apresentação sob o comando de Dunga e, claro, perdeu o jogo. Pelo grupo C, o Brasil foi derrotado pela Colômbia. Ainda no primeiro tempo, Quadrado mandou para a área e na sobra Murillo bateu rasteiro sem chances para o goleiro Jefferson. E ficou nisso, 1-0 Colômbia. Nós creíamos sempre nos jogadores, no grupo. Sempre acreditamos nos jogadores e no grupo. Sabíamos que o trabalho daria resultado. E esta era uma boa oportunidade porque estávamos diante de um rival contra o qual tínhamos que jogar no topo. Por sorte, conseguimos nos superar e fizemos um jogo muito firme, onde conseguimos ganhar com justiça e com mérito. Estamos contentes porque todos os garotos fizeram um bom jogo. Fizeram um grande partido. É assim. Há 4 dias estávamos tristes, hoje estamos felizes. É assim mesmo. Há 4 dias estávamos tristes, hoje estamos felizes. Há 4 dias o Brasil também ganhou, hoje a Colômbia ganhou. Acho que isso é tudo. O futebol é assim. Hoje é muito mais competitivo e temos que estar atentos a tudo. Mais competitivo, não? E eu penso que tem que estar atento a tudo. O juiz não soube controlar a partida, acabou deixando todos os jogadores nervosos dentro do campo. E o final foi lastimável. Uma Copa América com tantos grandes campeões ser prejudicado por algumas atuações que não sabem controlar o jogo. Jogamos uma partida, né? Temos que estar pronto, temos um grupo. Logicamente gostaríamos de contar com o Neymar, não é possível. Temos que encontrar uma forma de poder superar a falta nesses 2 jogos, nesse próximo jogo do Neymar e resolver a nossa situação. Ô Celso, eu não assisti a entrevista inteira do Dunga, mas cadê a autocrítica? A culpa é só do juiz? Gabriel, vou ser bem sincero contigo. Eu não sei o que é pior, se é a apresentação da seleção brasileira, que foi horrível,
ou a declaração do Dunga responsabilizando o árbitro por um futebol, sabe, lamentável, pífio. O que foi mais lamentável, o futebol apresentado ou aquela confusão no final do jogo? As duas coisas. O Neymar não jogou nada, ele que faz a diferença. E para piorar, no final do jogo, ele acabou dando uma bolada no armeiro. Saiu, aí o Murillo foi conversar com ele. Pior que a bolada foi a tentativa de cabeçada. Exatamente, também, né? Tentou dar uma cabeçada, o que revela um jogador mimado, desequilibrado. Não se espera isso de um jogador que tem a tarja de capitão. Quando você recebe a tarja de capitão, você julga que quem está recebendo essa tarja é um líder. Exemplo, referência. E o Neymar tem bom futebol, mas está longe de ser um exemplo. Uma pena. Enquanto os homens fazem feio, as meninas brilham na Copa do Mundo do Canadá. Invictas e classificadas antecipadamente para as oitavas de final, as meninas venceram a Costa Rica por 1-0 e continuam com um aproveitamento de 100% na competição. Com o time misto, a seleção feminina do Brasil venceu a Costa Rica e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo. Raquel fez o gol da vitória aos 37 do segundo tempo. O adversário na próxima fase será a Austrália. E o Brasil é mais uma vez envolvido no escândalo da FIFA. Investigadores da Suíça e dos Estados Unidos apuram se houve pagamento de propina em um jogo realizado entre a seleção brasileira e o Egito em 2011 em Doha, capital do Catar. É o segundo amistoso da seleção que é colocado sob suspeita. Um outro amistoso entre Brasil e Argentina, que aconteceu em 2010, também está sendo investigado. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, a partida disputada no dia 14 de novembro de 2011, que terminou com a vitória do Brasil por 2-0, teria sido utilizada como forma de pagamento de propina em troca de votos para o Catar na escolha da sede da Copa do Mundo de 2022. O jogo entre brasileiros e egípcios aconteceu um ano depois da escolha do país árabe como sede do Mundial, mas a suspeita é de que ela tenha sido utilizada para quitar duas dívidas. A primeira com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que votou no Catar, e a segunda com Rani Abu Rida, dirigente do futebol egípcio. E Celso, ainda falando dessas investigações do FBI, 2 argentinos se entregaram hoje em Buenos Aires. São empresários de mídia acusados de pagamento de propina por direitos de transmissão. Pai e filho, os empresários argentinos Hugo e Mariano Hinks, se entregaram à justiça hoje em Buenos Aires. Os dois são diretores da empresa Full Play e estavam sendo procurados pela justiça norte-americana desde o mês passado, após uma ação do FBI, que prendeu, entre outros, o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF. O advogado deles, Jorge Anzoregui, afirmou que a extradição para os Estados Unidos não deve ser imediata. O procedimento agora é a leitura do ato onde nos dizem por que está sendo solicitado a prisão deles. Depois vamos esperar a documentação dos Estados Unidos. Existe um tempo específico para isso. Depois vamos ver o que fazer. Ambos estão sendo acusados de pagar dezenas de milhões de dólares em propinas a dirigentes de futebol para manter contratos de mídia esportiva. Hugo Hinks tem 70 anos de idade e já solicitou prisão domiciliar. Vai sobrar para muita gente ainda. Tomara. Valeu, Celso. Boa noite, até amanhã. Tchau. Estela, com você? Com a popularização da bicicleta como meio de transporte, muitos pais resgatam o hábito de levar os filhos para a escola na garupa da bike. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Garupa na bicicleta não só é legal, como está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. E esta é a solução dos pais que levam crianças às escolas. Levar 2 crianças desse tamanho no braço, 3 quilômetros, ninguém merece. Então a bicicleta é a opção. Daí eu já levo os 4, né? Mesmo que possuísse um carro, não tem como aqui no centro ficar circulando tanto assim todo esse tempo, né? E a bicicleta acaba sendo um meio de transporte também, que ele também é um pouco ágil, né? E aí você vai na calçada, o pedestre reclama. Você vai na rua, os motoristas não gostam. Agora tem as faixas de ciclista, mas nem todo lugar está certo para onde você vai. É carga total ou ainda falta? Não, ainda falta o cachorro e a Ana Paula, que sai 5 horas da escola, né? Aqui, esses daqui tem 2 escolas, esse horário eles saem de uma e vão para outra. Você prefere ir de bicicleta ou ir a pé? De bicicleta.
É legal porque eu pego mais vento. Levar crianças em bicicletas ou triciclos na Europa envolve soluções de alta tecnologia. It has 7 gears on it, so you can go really easy. They have a seat in here and a safety belt, the kids, so they should be safe. We have invented this kind of bicycle to have the kids. They love it very much, yes. They're not bicycling themselves, but they see their father and mother do it, and then they start early as well. De segunda a sexta a gente faz esse trajeto de volta. Aí eu faço nessa cadeirinha desde que ela tem 2 anos de idade. E aí põe o cinto, o capacete, a mochila nas costas, simples, e vou embora. Eu vejo a bicicleta como uma ferramenta assim principal, porque a criança, além dela se sentir capaz, se sentir eu posso, eu consigo, eu faço, ela também participa no caminho todo da cidade, dos problemas, das soluções, ou pelas coisas bonitas também que tem no caminho. Você curte, Nina? De 0 a 10, como é que foi esse teu trajeto? 9. Porque eu tive que pegar um pouquinho na calçada, né? Então eu não vou dar 10. Eu acho a calçada o lugar do pedestre, mas eu uso um trechinho com a criança e com muito respeito. Teve bastante buraco, então eu tenho que ir devagar, porque se eu topar um buraquinho com uma criança na garupa, eu posso cair. Eu não considero dificuldade, mas é um cuidado bem especial. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, confira uma conversa com os atores André Greco e Thales Cabral no Todo Seu.